O computador tem dezenas de peças e circuitos. Basta um leve defeito em alguma delas para o equipamento deixar de funcionar adequadamente. Agora imagine uma máquina infinitamente mais complexa, com 100 bilhões de neurônios. O cérebro é assim, e é por isso que há muito que aprender sobre ele. Mas desde as primeiras décadas do século XX, surgiram novas técnicas que permitem entender melhor o funcionamento desse órgão. É o caso da ressonância magnética funcional. E do EEG, Exame de Eletroencefalograma, uma técnica que registra as atividades bioelétricas do cérebro. E é com essa técnica que um grupo de pesquisadores liderados pelo professor Paulo Boggio, coordenador de pesquisa do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde do Mackenzie, está desenvolvendo pesquisas pioneiras sobre o cérebro desde 2010. No caso da ressonância magnética funcional, por exemplo, a gente está falando de uma técnica hemodinâmica. Então, ela é baseada, por exemplo, em fluxo sanguíneo, em oxigenação. Aqui a gente está falando de uma outra classe de técnica, que são as técnicas chamadas de técnicas eletromagnéticas. Numa técnica hemodinâmica, como por exemplo a ressonância funcional, você tem uma resolução espacial muito boa, mas por outro lado você tem uma resolução temporal não tão boa. A gente está falando na casa de segundos. Aqui numa técnica eletromagnética você tem um problema espacial, não é uma técnica espacialmente tão boa quanto a ressonância, mas, por outro lado, você tem uma técnica temporalmente muito boa, porque a gente está falando da casa de milissegundos. Então, o interessante do EEG, em estudos em neurociência cognitiva, em ciências cognitivas, é que ele permite você estudar o processamento da informação com uma resolução de tempo muito boa. O tempo é um elemento importante a ser estudado quando falamos em funcionamento do cérebro. Durante uma determinada atividade, o cérebro pode processar muita informação em milésimos de segundos. Com um equipamento dotado de um número elevado de sensores, é possível avaliar o cérebro com mais riqueza de detalhes durante certas atividades. A equipe está usando o EEG para estudar 3 distúrbios que afetam milhões de pessoas no Brasil: o autismo, a dislexia e a síndrome de Prader-Willi. O autismo é uma desordem na qual a pessoa tem dificuldades em desenvolver relações sociais, se comportando de modo compulsivo. É uma condição neurobiológica congênita, o sujeito nasce autista, depende de uma disfunção do sistema nervoso central, e a gente conhece, inclusive hoje, várias áreas do sistema nervoso central que estão envolvidas no quadro clínico do autismo. Já a dislexia se caracteriza por uma dificuldade na leitura, escrita e soletração. São crianças que muitas vezes têm uma inteligência normal, mas com dificuldade para aprender a ler e escrever, e essa dificuldade é bastante diferente das outras habilidades preservadas. A síndrome de Prader-Willi é menos conhecida. Além de afetar o desempenho mental da criança, provoca graves sintomas físicos. Essa síndrome, ela produz uma alteração comportamental e seu aspecto mais evidente é muitas vezes uma compulsão alimentar, é uma obesidade decorrente dessa compulsão alimentar, uma dificuldade cognitiva também marcante e evidente. Muita gente não sabe, mas o cérebro usa a mesma quantidade de energia de uma lâmpada de 20 watts. Na superfície de sua cabeça existe uma atividade elétrica pequena, mas que pode ser medida e ampliada. É aí que entra o trabalho dos pesquisadores. Eles fazem testes cognitivos com portadores de distúrbios e pessoas comuns. Durante os testes, eles avaliam as diferenças da atividade cerebral das pessoas avaliadas. O segredo está em uma touca especial equipada com 128 eletrodos. A equipe localiza os pontos de referência na cabeça do voluntário e ajusta a touca cuidadosamente, colocando uma solução de clorato de sódio para facilitar a condutividade. O paciente passa por um teste no qual toma decisões. De acordo com suas escolhas, a atividade elétrica de certas áreas sofrem alterações. E elas são registradas pela equipe em um computador e relacionadas. Como é que o cérebro da criança, por exemplo, responde quando ela está vendo uma palavra que é uma palavra que ela não está habituada a ver? Então, uma palavra de baixa frequência. Será que responde da mesma forma quando ela vê uma palavra que ela está habituada a ver como o nome dela?
Se a gente puder entender, então, como que o cérebro foi se organizando para que determinadas palavras pudessem ser lidas mais facilmente e compreendidas de uma maneira mais pronta, em comparação com outras que a pessoa continua tendo dificuldades, isso ajuda a gente a entender esse mecanismo, esse desenvolvimento, ajuda a gente a pensar em estratégias para melhorar o aprendizado dessa criança. Desde o fim da década de 80, as técnicas de análise cerebral passam por uma grande evolução. A equipe dá um passo pioneiro nesse processo evolutivo ao relacionar uma técnica avançada ao estudo de distúrbios do desenvolvimento. Quando você entende melhor o funcionamento do cérebro, a característica desse quadro, a família pode ser melhor orientada, procedimentos mais adequados podem ser usados, até para que tire-se alguns rótulos e alguns estigmas que ficam com a criança. Os mares e o espaço são fronteiras distantes que desafiam os cientistas. Mas o cérebro que está aí, no organismo de cada ser humano, também é um universo desafiador que ainda precisa ser explorado. É o que esses pesquisadores estão fazendo. Tem inúmeras coisas que estão abertas à pesquisa. Tá? E daí o interesse de vários grupos, hoje inclusive no Brasil, em aprofundar o estudo sobre o autismo.